Bom, Valesca, acho que essa aqui foi a melhor maneira de eu começar a revisar o assunto, porque tu precisa de uma revisãozinha para depois entrar nas questões propriamente ditas, certo? Isso aqui é um pedaço de cano que vai ser meu pontador. Não mangue, não ria, né? Não sei como é que diz aí no Rio. Não fique rindo do meu instrumento de aula, é o que eu encontrei para improvisar a nossa aula. Mas vamos partir da revisão. Coisas importantes que a gente deve saber. Vamos lá. Se eu tiver uma letra junto de outra letra, isso equivale a uma multiplicação. Estou multiplicando A vezes B. Se eu tiver uma letra barra sobre outra letra, no caso é A sobre B, isso equivale a uma divisão, ok? E se eu tiver uma soma de A mais B, na matemática eu só posso somar coisas iguais. Se eu tenho A mais B, isso vai dar A mais B. Se eu tenho A menos B, isso vai me dar A menos B, certo? Agora, coisa que eu não escrevi, mas vou escrever. Se eu tiver A mais A, isso me dá 2A. Se eu tiver A menos A, isso aqui é igual a zero, certo? Na matemática, eu só posso somar. Então foi mal, minha mão aí apareceu, mas tudo bem, é irrelevante. Na matemática, eu só posso somar coisas iguais e subtrair coisas iguais. Se eu tiver como A mais A, dá A mais A, não tem o que fazer. Se eu tiver A menos B, aliás, A mais B, vai dar A mais B. Se eu tiver A menos B, vai dar menos B. Agora, se eu tiver coisas iguais, A mais A, isso me dá 2A. E A menos A, isso vai ser zero, porque são coisas iguais. Até aí tudo bem? Então vamos para cá. Agora, na multiplicação, o que é que temos? Quanto é que dá A vezes A? Se você não lembra, mas A vezes A é igual a elevado ao quadrado. Por quê? Porque todo número na matemática, se ele estiver sozinho, pode ser tanto letra quanto número. Na matemática diz que todo número é a mesma coisa que tiver A elevado a 1, pois todo elemento elevado a 1 é ele mesmo. Se eu tenho A elevado a 1, isso é o próprio A. Mas tanto faz eu escrever A elevado a 1, que é o próprio A, ou A. Por isso que na matemática eu escrevo apenas A. Mas eu tenho que saber que esse A está elevado a 1, ok? Então, A elevado a 1 é o próprio A. Mas se eu tiver na multiplicação A vezes A, olhando aqui para baixo, é a mesma coisa que ter A elevado a 1 vezes A elevado a 1. E o que é que eu faço? Conservo a base, que é A, e somos os expoentes. Então, A vezes A é A, 1 mais 1, 2. É A elevado ao quadrado. É por isso que se eu pegar dois elementos iguais, de base, por exemplo, 1, aliás, de expoente 1, então eu conservo a base e somos expoentes. Por isso que A vezes A é A ao quadrado. Ok? Então, repetindo aqui, A vezes A é A ao quadrado. Certo? E se eu tiver o seguinte, uma divisão de A sobre A, isso vai me dar 1. Por quê? Na multiplicação eu somo os expoentes. Na divisão eu subtraio. Então seria conserva a base, que seria no caso, nesse caso não conservaria a base não. Eu subtraía 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Certo? 1 menos 1, no caso aqui eu poderia colocar da seguinte forma. Só um momentinho. A tampa tá dura. Pronto. Isso aqui conservaria a base, seria A elevado a 0. Certo? Seria A elevado a 0. Isso aqui seria A elevado a 0. Mas todo número elevado a 0 é 1. Então ficaria 1, mas todo número está sobre 1. 1 sobre 1 que é igual a 1. Ou como vocês possam aprender, corta isso com isso e dá 1. Então,
Essa aqui é a revisão um. Agora observe, eu só posso fazer isso com elementos iguais. Observe que aqui é A com A. Aqui também é A com A. Mas se eu tivesse A vezes B, como neste caso, isso aqui seria igual a A vezes B. Porque eu só posso também fazer essa questão de somar, conservar a base, somar os expoentes com letras ou números iguais, tá certo? Então, se eu tenho A vezes A, dá ao quadrado. Mas se eu tivesse A vezes B, isso aqui é a mesma coisa que A. Deixa eu até colocar igual que eu não coloquei, só disse isso que é o que equivale. Sim, eu quero a tampa. Só um momento. Na próxima revisão eu acrescento isso, tá bom? Então essa aqui é a revisão 1, certo? Aí vamos para a revisão 2.